Fala, galera! E aí? Vocês estão aí mesmo? Ah, pera aí. Deixa eu ver. Acho que vocês estão aí sim. E aí, bom demais? Hoje a gente vai dar sequência aí ao nosso processo de aprendizado, à condição de nós estarmos aí trabalhando com o nosso paciente crítico, tá? Até agora a gente viu um pouquinho aí sobre a urgência, a emergência. Nós falamos sobre a rede de urgência e emergência, o processo de assistência e cuidado, o desenvolvimento das ações que são realizadas aí com o paciente, numa visão mais ampla, numa visão geral, e falamos sobre classificação de risco, baseada aí diretamente no protocolo de Manchester. Logicamente que foi uma classificação que veio para organizar o processo de cuidado e assistência, uma classificação que veio para auxiliar na assistência que era prestada ao paciente nas situações e, claro, atendê-lo. Mas não atendê-lo na ordem da chegada como era antigamente, mas atendê-lo de forma da sua necessidade, até mesmo para respaldar aquele princípio do SUS de equidade. Quando a pessoa vai ser atendida, ela é atendida de acordo com o que ela precisa, na condição que ela precisa, e não na condição de chegada dela, ou que tem alguém que é amiguinho, que é gente boa, que vai atender. Hoje, a gente dá sequência, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais e entender sobre os processos de cuidado do nosso paciente crítico, do nosso paciente grave, só que numa perspectiva importante. Porque quando a gente vai trabalhar com paciente crítico, quando a gente vai trabalhar com paciente grave, com relação aos cuidados, às intervenções que são necessárias, e o que nós vamos até ver depois, a questão das medicações que são mais empregadas, mais utilizadas, o carrinho de emergência ou carro de emergências clínicas, os distúrbios que podem surgir junto a esse paciente e até mesmo as alterações fisiológicas que podem se desenvolver, é importante que primeiro a gente entenda o que é meu paciente crítico. O que é meu paciente crítico? Fale pra mim. O que é o paciente crítico? Tá, mas uma questão importante. Vocês estão falando aí do paciente crítico, vocês estão pensando aí. Mas quando a gente fala de paciente crítico, a gente está associado, claro, a matéria desde o início falou disso, de UTI, de CTI, de Centro de Terapia Intensiva, Unidade de Terapia Intensiva, com certeza. Mas, quando a gente pensa em paciente crítico, quando a gente fala desse paciente e trabalha na perspectiva de ser um paciente a ser tratado, a ser atendido, uma condição de ser cuidado diretamente numa terapia intensiva, não se esqueçam que é um cuidado intensivo, é uma assistência intensiva. E o nosso paciente crítico é aquele paciente que vai evoluir, que tem um prognóstico a ser trabalhado, que tem um prognóstico voltado e pensado justamente para as melhorias. Ninguém quer cuidar de paciente sabendo que, não, tudo que eu fizer agora ele vai piorar e vai morrer. Eu não quero fazer isso, jamais. É uma possibilidade, mas não porque eu fiz isso, não porque eu levei a esse quadro. Mas quando nós pensamos no meu paciente numa UTI, é porque eu quero que ele melhore, eu quero que ele saia dali. Ele está nessa unidade de terapia intensiva, é porque ele tem chance de melhorar, ele tem chance de recuperar. E é ali, nessa terapia intensiva, nesse local, que todo o processo de assistência vai ser desenvolvido, vai ser realizado para que realmente essa melhoria aconteça. Então, nós vamos discutir agora, a gente vai falar um pouquinho sobre esse paciente. Quem é o meu paciente crítico? Quem ele é? E lógico que o que eu falo para vocês, o que eu sempre falei, tá? O que eu volto a falar, vocês vão cuidar de seres humanos, pessoas aqui, ó, carne e osso. Vocês vão cuidar de pessoas que têm vida, pessoas que têm família, história, pessoas que têm todo um contexto até o momento que eles estavam ali internados. Vamos pensar agora, a gente está passando por esse período aí terrível na história mundial da saúde com relação a essa pandemia. Pensa agora, quantos imaginavam que isso ia acontecer? Quantos que imaginavam em janeiro que isso ia surgir? Que ia ser como está sendo, ou melhor ainda, você tem sua vida tranquila e de repente
você vai parar dentro do CTI. Por isso que eu falo, seu paciente é um ser humano. Seu paciente, ele é uma pessoa, ele é um ser vivo e merece ser tratado como um ser humano. Não é uma doença, não é um pedaço de carne, não é um número, não é um leito, não é um box. Ele é uma pessoa. E lembre-se que ele está ali, mas a vida inteira dele está lá fora. A vida inteira dele está fora daquele hospital. E ele, pelo menos assim, os pacientes todos que eu já tive a oportunidade de ter ao lado e cuidado, todos foram unânimes, não gostariam de estar ali, porque eles têm uma vida fora dali. Então assim, é uma questão importante para a gente trabalhar, é uma questão importante que a gente vai conversar um pouquinho agora, dentro aí de paciente crítico 2. E claro, dada essa sequência, nós vamos falar aí da avaliação desse paciente, desse cuidado que vai ser feito diretamente ao processo de assistência e cuidado, sobre as atenções que vão ser desenvolvidas a esse paciente. Só que antes de falar disso, numa visão mais ampla, o meu paciente crítico é aquele que se encontra, é aquele que está no risco iminente de óbito, risco iminente de perder a vida, tem uma possibilidade, existe, quer dizer, não que os outros pacientes não tenham, não que os outros pacientes não passem por isso. Essa condição de risco iminente de morte, perder vida, isso é pra qualquer um. Até você mesmo, vai, sei lá, que cai alguma coisa do céu, cai um meteoro, um avião, sei lá, pode acontecer qualquer um. Mas considerando que a situação, foca aqui. Mas considerando aí o meu risco iminente, tá? Por quê? Ele pode ter inclusive ali falência de algum órgão, falência de algum sistema. Então ele tem risco, tá? Ele tem algum comprometimento. E claro, é aquele que está fragilizado, é aquele que encontra a sua saúde fragilizada por algum trauma, por alguma condição, por alguma situação na qual ele se encontra e que vai requerer cuidado clínico imediato. Talvez aí o Covid levou esse cara lá para o CTI, estava internado na UTI e requer um acompanhamento, requer um cuidado imediato. Essas condições, essas possibilidades que levaram esse paciente, pode ser aí associada a qualquer situação clínica e que vai precisar de tratamento cirúrgico, sei lá, genético obstétrico, em questões de saúde mental, em questões associadas à área clínica, cirurgias, depende do que o paciente apresenta. Esse é meu paciente crítico, ele tem risco, tá? Ele tem condição fragilizada, ele tem uma situação que requer um acompanhamento mais próximo, ele requer um acompanhamento mais detalhado, um tratamento mais intenso, que o CTI, o Centro de Terapia Intensiva, impossibilita. Em geral, esse paciente está na UTI ou no PA. É claro que no PA é a fase de transição, é o momento de chegada, de observação, de acompanhamento para saber se ele permanecerá ou não nesse local. E claro que, recuperando o quadro, ele tem a tendência a sair, ser liberado, complicando o quadro, sendo internado, ele pode ser encaminhado à UTI. O paciente, para ser admitido, tem que estar grave ou em risco e, claro, com possibilidade de recuperar, isso é importante. Tá? Quando a gente pensa em TI, nossa, isso é crime, eu estou falando que tem possibilidade de recuperar. Tem chance de recuperar, tem possibilidade de melhoria, existe isso, por isso que ele vai para uma UTI. Tá? Não é uma questão, tá, que eu posso falar que seja assim, nossa, isso é cruel, Fernando é mau. Não é uma questão de maldade, mas se existe uma possibilidade, se existe uma chance, se existe uma perspectiva, mesmo que pequena, esse cara vai para o CTI. Agora, se é uma situação grave, complicada, terrível, e não tem chance de recuperar, não tem perspectiva, é preferível ter este paciente sendo acompanhado numa unidade hospitalar, é preferível ter este paciente sendo tratado na área de internação, numa enfermaria, num apartamento, tendo pela localização, pela característica do setor, um contato com a família por um tempo maior, por uma condição melhor e humanizar este fim de vida do paciente.
e humanizar, dar perspectiva para a família de estar presente nesse restante de vida desse paciente. Então por isso que o paciente que vai para a UTI ele tem chance de recuperar, baseado em fatos reais, já aconteceu na minha família. Tá? O médico chamou todo mundo e falou assim, olha, não tem como, a gente vai fazer de tudo possível, mas não é o momento de levar ao CTI porque o quadro clínico não vai ter mudança, não vai ter nenhuma alteração. E com base nisso nós vamos deixar na área da enfermaria para a família ter um contato maior, para poder ter uma visitação melhor, um acesso com um tempo maior, para que ela possa, tá, ter aí todo o contato familiar durante esse seu restante de vida. Então é uma possibilidade, não é crueldade do Fernando não, mas é uma chance. Você tem chance de recuperar, você tem chance de sair, é no CTI. Lá ele vai recuperar, porque lá tem o que precisa. Podemos descrever aí, pode ser descrito aí, situações em paciente grave. Aquele paciente que tem alguma instabilidade de um ou mais sistemas, sei lá, seja cardíaco, respiratório, digestório, neurológico, tem alguma instabilidade, tem alguma modificação. Ou o paciente pode ser de risco, que é aquele paciente que tem alguma condição que vai determinar essa instabilidade. Pode ser que o paciente tenha alguma alteração metabólica importante, que está estabilizando ali o nível de glicemia. Pode ser que o paciente tenha alguma instabilidade respiratória, que está alterando o padrão ventilatório, está provocando uma alteração do metabolismo, do equilíbrio ácido básico. Pode ser que o paciente tenha alguma instabilidade cardiovascular e está gerando um possível choque, uma possibilidade de levar a um choque cardiogênico, por exemplo. Então, são possibilidades do meu paciente grave, do meu paciente de risco. O paciente grave, o paciente crítico, apresenta instabilidade de algum órgão, de algum sistema, de alguma situação que leva a alguma alteração aguda ou que está sendo agudizada, ou seja, ou que está se desenvolvendo rapidamente, que vai ameaçar a sua vida. Por exemplo, o que eu falei, o choque. A pessoa vai entrar em estado de choque, vai ter o desenvolvimento de choque. É uma situação aguda, intensa. O paciente crítico internado dentro de uma UTI está numa situação aí onde suas necessidades básicas são afetadas. O cara é um ser humano. E quando fala necessidade básica, tá? Não é só necessidade, tem que comer e beber, não. Não é isso. Necessidade básica vai muito além só de alimentação e bebida. Tá? É a questão que é associada diretamente à vida que ele tinha fora dali. Quando se fala nas necessidades básicas humanas, não é necessidade só de alimentação, não. É necessidade, por exemplo, de ter contato com outra pessoa. Que é a necessidade que a gente está vivendo agora. Tá? Eu estou aqui tentando tocar vocês aí no mundo real, mas está sendo tudo virtual. Isso é necessidade humana. Necessidade com relação ao trabalho, com relação ao lazer. Então, são pontos que para um paciente internado no CTI existe falta, existe a ausência. E Maslow trabalhou isso muito bem. Maslow disse isso. Quando se pensa nas necessidades básicas humanas, Maslow trouxe que são aquelas que vão estar ligadas diretamente com a sobrevivência, que vão estar ligadas diretamente com a condição física, psíquica e espiritual de uma pessoa. E claro, essas características são afetadas. A pessoa tem, claro, a necessidade fisiológica relacionada com a alimentação, sono, a ingestão hídrica, tem. Mas ele também tem necessidade de segurança. Na segurança, sim, tem um cara lá, um escolta lá. Nós estamos protegendo o nosso paciente. Ninguém entra, ninguém sai. Aí na hora que chega alguém lá, qual é o seu nome? Passa detector de metal. Não é isso não. É segurança com relação à própria estrutura mental, física. Família, a segurança do corpo, a segurança de ter alguém próximo, de saber que está ali. Nossa, que legal, eu posso contar com essa pessoa, eu tenho ela na minha necessidade. Necessidade social. Amizade, família, contato, comunidade, amor. Estima é uma necessidade importante de ser reconhecido, de ter essa autoestima, pode falar assim, não, que legal, esse cara é importante, não, ele faz falta, que ideia bacana, ó, você é jóia. Tem essa necessidade, é claro, até mesmo de realização pessoal. Usar a criatividade, o talento, o desenvolvimento profissional, tá? Estar em sala de aula falando para vocês, conversando com vocês, aí de repente eu começo a falar com uma câmera. O que era antigamente o contato, né? Alguém chegava na aula, eu lembro até hoje, você chegava na aula lá,
Na hora que você entrava na sala já tinha até medo de mim, né? Falava que a Fernanda tá dando aula hoje. Ninguém atrasava, era mó barato. Mas é uma condição que faz falta e é importante para o ser humano. E Maslow trabalha isso. Por quê? O cara vai estar no CTI, o paciente vai estar no CTI. E dentro dessa perspectiva, é ele, o leito, monitor multiparâmetro, régua de gases e o box fechando. E os profissionais realizando os cuidados. E visitação pode estar presente, mas é uma condição que o ser humano precisa. E lá no CTI ela entra em déficit, ela entra em queda. O paciente crítico que é levado ao CTI quase sempre vai ter aí a condução dele a esse setor por uma complicação primária, por uma característica que modifica toda a questão sociobiológica, socioespiritual dele. E claro, que vai ter dependência de satisfazer essas necessidades, ele precisa disso, como todo ser humano que tem dependência e vai responder individualmente a essas condições. Então, quando a gente pensa em paciente crítico, não dá para saber exatamente o que vai acontecer com ele em matéria do contexto. Nós podemos ter aí um envolvimento biológico, a gente pode ter aí um envolvimento na sua condição física, mas jamais entender efetivamente todo o paciente na sua evolução. A gente vai ter o componente biológico na condição dos sistemas orgânicos, mas é com base nessas evoluções que nós vamos estar aí trabalhando daqui para frente. Então, não sai daí! Eu já volto com o meu paciente crítico e, claro, com a avaliação dele, com os pontos chaves importantes que a gente tem que estar observando. Até!